Amém, irmãos. Então vamos orar e começar nosso trabalho em nome do Senhor Jesus, nessa semana maravilhosa que começa hoje. Aliás, começou ontem, mas os dias úteis começam hoje. E com certeza estaremos aqui, segunda, quarta e sexta, ministrando essa palavra poderosa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Simei Júnior chegou também. Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua presença em nossas vidas. Mais do que nunca, Pai amado, confessamos solenemente na Tua presença que nós dependemos inteiramente de Ti. Hoje, para ministrar essa palavra, Pai amado, eu estou nas Tuas mãos, precisando da Tua graça, Tua misericórdia, a revelação, a unção poderosa para ministrar, ó Pai querido, conhecimento, sabedoria, para colocar as palavras de modo correto, adequado, para que entre no coração dos Teus servos conforme a Tua vontade. Abençoa, Pai amado, todos aqueles que estiverem nos assistindo nesta tarde e aqueles que assistirão depois quando for compartilhado. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, e eu espero que Teu Espírito Santo, neste momento, esteja comigo nesta sala, Pai amado, para ministrar esta palavra e que o Senhor conceda inspiração e revelação nesse estudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Está baixando de novo aqui, não sei porquê. O negócio está difícil aqui, mas vamos lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós temos a nossa live na sexta-feira falando sobre o louvor nas batalhas, nas guerras, nas lutas, nas provas que acontecem durante toda a Bíblia, né? Mencionamos o caso do rei Josafá, né, na sua luta, no vale de Beraca, que a Miriam me chamou a atenção, dizia Beraha, é o vale da prosperidade, vale da bênção, da prosperidade. E obrigado, Miriam, pela informação. A Miriam fala muito bem o hebraico, fala melhor do que eu, então ela consegue, de vez em quando, me dar uma ajuda aqui. Então, irmãos, e outros exemplos também que nós tivemos. Né? Hoje eu ainda pretendo dar mais alguns exemplos, porque eu quero enfatizar bem isso no coração daqueles que estão nos ouvindo e atentando para o ensino do fundamento do louvor. Cansamos de explicar aqui que louvor e adoração são coisas completamente diferentes e que nós devemos prestar muita atenção quando é o momento de louvar e o momento de adorar, né? Então, mesmo numa batalha, você pode ter o momento de adorar e o momento de louvar. O primeiro exemplo que eu quero citar aqui hoje é o exemplo de Débora. Débora era uma mulher muito valente, uma mulher temente a Deus, e era também uma juíza em Israel. Era uma das que governava Israel no tempo dos juízes. Vocês sabem que Israel, desde a chegada de Josué na Terra Prometida, né? Moisés morreu, Josué assumiu, entrou com o povo lá, e de Josué até Saul, até o reinado, passaram-se cerca de 330 anos. Esses 330 anos que Israel não tinha um governo centralizado, não tinha um rei ainda, ele foi governado por juízes que eram levantados esporadicamente pelo Senhor. Então, quando alguém vinha atacar Israel, quando alguém vinha oprimir Israel, Deus levantava juízes, e esses juízes, então, eles livravam Israel, davam livramento, né? Eles reuniam o povo para lutar, eles lutavam, e aí, então, começava o processo de governo deles, né? Normalmente por um período de 20, 30, 40 anos, 6 anos, dependia de cada um. No caso de Débora, ela governou Israel por cerca de 20 anos. Nesse tempo que ela estava governando a terra, houve a opressão, porque Israel sempre pecava, quando pecava Deus mandava o castigo, e sempre vinha a opressão de fora. Nesse caso, a opressão sobre Israel veio do rei Jabim, que era rei de Canaã. Ele não gostava de Israel, naturalmente, ninguém gostava. E aí então, veio oprimir Israel e eles ficaram debaixo dessa opressão de Jabim por muito e muito tempo, quase 20 anos debaixo dessa opressão. Aí então um dia ela começa a se movimentar, partir para a luta. Nós temos um exemplo dela aqui no capítulo 3, 4 de Juízes. No momento em que eles são oprimidos, ela vai e chama mandou chamar Baraque, filho de Abinão de Quede, não vou nem ler a genealogia dele, mas nós chamamos buscar para eles irem a atacar, reunir o pessoal e atacar a turma do rei Jabim, né? Então, quando ela chamou a Baraque disse assim, olha,
eu vou contigo, mas você tem que ir comigo. E ela disse, não tem problema, é claro que eu vou, eu sou a juíza, eu sou a chefe, comandante. Só tem um detalhe, a glória, a honra não será tua, a honra será minha, porque nas mãos de uma mulher é que o Senhor entregará a Cícera, o comandante das tropas do rei Jabim. Bem, então, baseado nisso, eles partiram para a luta, para a batalha, e aí ela reuniu o pessoal, fez aquele negócio todo, já conhecemos a história, eles venceram. Depois, quando os reis fugiram, foram se esconder na casa de uma mulher, aí ele falou para a mulher, você fica aqui, se alguém chegar aí, você me avisa, né, diz que não tem ninguém aqui, porque senão vão me matar aqui. Mas a mulher disse, tá bom, pode dormir. Ele pediu água, deu água, só que quando ele dormiu, ela pegou uma estaca e um martelo, foi lá, meteu na cabeça dele, cravou a cabeça dele e matou Jael, e matou a Cícera. Então, depois, quando o outro rei que tinha fugido veio procurar a Cícera, ela chega e diz, ele está aqui dentro. E o camarada entrou e acabou morrendo também. Bem, venceram a luta. Só que tinha outros inimigos para perseguir, destruíram tudo. E aí o que acontece? A vantagem, a bênção foi dada para ela, muito bem, a bênção poderosa, para Débora. E aí, cadê o louvor? Onde é que o louvor entra? Afinal de contas, Deus deu a vitória. Ela confiava, ela disse que Deus havia falado com ela que entregaria os inimigos na mão dela. Então ela tinha passado o período da adoração e agora recebe a bênção, disse, olha, ele vai te entregar nas tuas mãos. Eles vão morrer nas tuas mãos, você vai livrar Israel. E aí, mas cadê o louvor? E não vai ter louvor? Toda vez que há uma batalha, guarde bem isso, hein? Toda vez que existe uma batalha, tem que haver um louvor. Ou antes, ou durante, ou depois. Eu expliquei isso na live anterior. Pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois. O momento, quem vai decidir é você e o Senhor. Você sabe a hora que você tem que louvar a Deus. Você está começando a entrar numa tribulação, então comece a louvar porque na tribulação, você louvando, vem a vitória. Eu vou ler um versículo para você aqui depois no Salmo 22, dizendo que o Senhor está entronizado no meio dos louvores de Israel. O Senhor está entronizado no meio dos louvores. Então toda vez que alguém louva, está chegando aonde? No trono onde Deus está entronizado. Puxa vida, não precisa nem desenhar isso, está escrito com todas as letras. Toda vez que você louva, você chega próximo do trono onde ele está entronizado. Então, quando ele ouve o louvor, ele vem ter o socorro e certamente vai te ajudar. Então, o capítulo 5 de Juízes, que são 32 versículos, isso mesmo, 32 versículos, é o cântico de Débora. Um cântico maravilhoso, ela relata toda a história da batalha, louvando a Deus porque a vitória chegou. Aí, que coisa interessante, depois dessa batalha, depois dessa guerra que ela venceu e louvou o Senhor, a Bíblia diz que a terra descansou 40 anos. 40 anos depois da vitória e do louvor. Então Débora também venceu através do louvor. Foi vitoriosa com a promessa do Senhor, da mesma forma que aconteceu com o rei Jeosafá, a mesma coisa aconteceu com ela também, só que ela foi uma batalha localizada ali nas terras de Israel mesmo. Então, veja que os exemplos que eu estou dando aqui são exemplos de que onde tem batalha, onde tem agonia, onde tem tribulação, onde tem batalha espiritual, onde tem guerra espiritual, tem que ter louvor. O louvor é como se fosse uma arma poderosa. Eu expliquei aqui, quando eu estou falando sobre adoração, eu disse que a adoração é como se fosse uma bomba atômica que Deus tem no paiol de armamento dele para entregar à igreja ou a um cristão qualquer que esteja buscando a ele, entregar essa bomba atômica para ele explodir toda a tribulação, toda a luta, toda a agonia que vem em cima dele. A adoração é uma coisa tremenda, não se vive sem adoração. E o louvor é a mesma coisa. O louvor também faz parte desse arsenal divino, onde você vai vencer todas as suas lutas. Você pode ter uma vitória prévia antes, você pode ter durante, você pode ter depois. Mas nunca deixar de louvar. Por quê? Porque os cristãos que nós conhecemos hoje, em todas as igrejas, eles foram orientados, discipulados, ensinados que toda vez que tem luta tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Eu vou mostrar para vocês aqui no texto, no meio do estudo, que quando você está orando, você está pedindo alguma coisa. Está pedindo, 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 pedindo. E eu vou te explicar uma coisa interessante que talvez nunca ninguém tenha te falado. Toda vez que você está orando, pedindo alguma coisa a Deus, você sabe, pode ler na Bíblia, que isso é interessante.
Toda vez que você está orando pedindo alguma coisa a Deus, ele vai te atender, sabe de que maneira? Mandando um anjo trazer a bênção para você. Você vai ver aqui os textos que eu vou ler, e fulano pediu a Deus, e Deus mandou um anjo. E fulano pediu para Deus, e Deus enviou um anjo. E fulano estava buscando o Senhor, mandou um anjo. Mas olha que coisa interessante, toda vez que a adoração, não é anjo que vem. Na adoração é o próprio Senhor. Olha a diferença. Olha a diferença você estar no meio de uma luta e receber ajuda de um anjo ou receber ajuda pessoal do Senhor. Que coisa linda, que coisa poderosa. Você vai ter que escolher. Vai pedir ou vai louvar? Vai pedir ou vai adorar? Vai pedir ou vai chegar no trono? Vai pedir ou vai chegar na presença dele? Porque se você chegar, ele vem. Você vai ver aqui alguns versículos que eu vou ler, que em algumas situações a terra tremeu, a terra estremeceu. A terra estremeceu quando Paulo e Silas, o texto que eu vou citar daqui a pouco, houve um terremoto. Né? Em outros lugares a Bíblia diz que quando o Senhor chega, estremece a terra. É como se Deus estivesse chegando onde você está e batesse com o pé no chão, assim com força, e dizendo assim, olha, cheguei, estou aqui. Meu filho, não se preocupe, já estou aqui junto com você, não vai te acontecer nada. Isso é tremendo, irmão. Então, você que sabe, quer continuar orando, vai continuar recebendo a visita do anjo entregador de bênção. Mas se não quiser, vai receber o homem que é a bênção, o Senhor que é a bênção. Ele vai chegar para você e vai te dar uma bênção poderosa. Então Débora, ela venceu, expulsou lá o rei Jabim com a sua turma lá de Israel, livrou Israel e depois criou aquele cântico tremendo. Cântico, você vai do capítulo 5, você vai ver todo o cântico de Débora. Então depois disso a terra descansou cerca de 40 anos. Bem, depois de Débora, aí aparecem outros inimigos de Israel. Agora não mais o rei Jabim, outro inimigo. Aparecem os midianitas, que também tinham ódio de Israel, e aparece Israel para enfrentar Israel. Eles vêm contra Israel, e de repente a Bíblia diz que é um povo numeroso, eram mais de 42 mil soldados. E aí tinha que ter outra pessoa para livrar. Débora já não estava mais por ali. E agora tinha que levantar outro juiz. E qual juiz levantar? Aí o Senhor vai para... Deixa eu endireitar esse negócio aqui, tá um pouco torto. Pronto, agora melhorou, graças a Deus. Amém. Então, de repente, Deus levanta outro homem chamado Gideão. E Gideão era um homem que não tinha grande proeminência em Israel, não era muito conhecido, era um homem que estava malhando trigo no lagar, estava com receio de ser atacado. E, de repente, quando o profeta vem, dá uma palavra para ele, não acreditou muito no profeta. E depois Deus envia um anjo. E quando ele viu o anjo diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele ficou até assustado com essa palavra, mas fez aqueles testes todos que nós já conhecemos, né? Duvidou, botou o novelo para ficar molhado um dia, para ficar 5 dias seguintes, Deus fez o teste com ele, passou e tal. E depois ele teve mais jeito. Ele disse assim, tá bom, então eu vou repreender, vou derrubar, vou vencer, vou lutar, vou guerrear contra os midianitas. E ele então levanta 32 mil homens para enfrentar os midianitas. Chamou várias tribos para ajudar. Teve até uma certa confusão, porque não chamou a tribo de Efraim. E eles ficaram chateados com ele por causa disso. Bem, mas aí o Senhor disse, olha, 32 mil homens, tem muito covarde nesse meio aí, tem muita gente que não presta. Você dá um grito aí, Gideão, e manda os covardes voltarem para casa, saírem da tropa. E Gideão fez o que Deus mandou. Os covardes que não aguentam, os que têm medo, sai fora, vai embora todo mundo. E Gideão ficou surpreso porque cerca de 22 mil homens saíram, foram embora. Ficou só com 10 mil. 10 mil para enfrentar 42 mil. A situação estava ficando difícil para ele. E o Senhor disse, ainda tem muita gente. Parece que, preste bem atenção no que está acontecendo, parece que o Senhor está encurralando Gideão, está reduzindo Gideão, parece que está pressionando Gideão. Mas, afinal de contas, foi Gideão quem desafiou o Senhor, foi Gideão quem quis fazer a prova do novelo, da lã, foi Gideão quem duvidou a primeira vez, já que Gideão quis provar Deus, agora Deus quis provar Gideão também. Não, nada mais lógico do que isso. Tem muita gente, Gideão, leva o pessoal para beber lá nas fontes, lá nas fontes de água. Quando você for a Israel comigo, eu vou te levar nessas fontes de Gideão, um lugar muito bonito, muito prazeroso. Então, o Senhor disse, olha, aquele que beber água, como se lambendo, buscando água na boca, esse você separa. E aqueles que se dobrarem, baixar a cabeça lá dentro da água para beber água, separa também, bota para o outro lado. E aí, quando ele fez a prova que Deus mandou fazer,
Aí sobraram 300 que beberam água corretamente, como se fosse cão, olhando, prestando atenção em tudo. E sobraram 300 homens. Com 300 homens, o resto pode ir embora, manda cada um para sua casa de volta. Aí o Gideão já ficou apavorado. Se com 32 mil já era difícil, com 10 mil pior ainda, com 300 então o que eu vou fazer? Então com esses 300 é que você vai à luta. Você vai à luta e vai lutar com eles. E Gideão, tá bom, se o senhor vai comigo, não tem problema, nós vamos. Mas, Gideão, ainda tem um problema. O nome do Senhor, o nome Hashem, não está sendo glorificado, não está sendo adorado. Vocês me substituíram, vocês tiraram e colocaram Baal, o seu pai colocou Baal, levantou um altar a Baal. Baal está sendo adorado dentro de Israel. Então, enquanto a adoração não vier para mim, enquanto a adoração não for minha, enquanto eu não estiver sendo adorado, não tem vitória para ninguém. Então, Gideão, antes de você ir para a guerra, antes de você ir para a luta, antes de enfrentar os midianitas, com esses 300 homens, você vai ter que destruir, derrubar, acabar com o altar de Baal. E Gideão ficou apavorado, porque afinal de contas, aquele altar, aquele poste ídolo que tinha lá, foi o pai dele que construiu, o pai dele adorava Baal. Os homens da cidade adoram Baal, todo mundo adorando a Baal. Foi por isso que Deus mandou os midianitas, porque tinham esquecido do Senhor. Só que agora a adoração não era mais ao Senhor. E agora Deus tinha que livrar o povo, mas como Deus vai livrar o povo se o povo está adorando a outro Deus, está adorando a Baal? E disse Gideão, você vai ter que dar um jeito, enquanto não restaurar a minha adoração, enquanto não restaurar o meu nome, enquanto não restaurar a verdadeira adoração, não vai ter livramento para ninguém. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o boi cevado do teu pai, o segundo boi, você vai destruir, vai acabar com aquele altar. As madeiras do altar de Baal que você pegar, você sobe esse monte aqui, sobe no cume aqui do monte, você constrói um altar para mim e bota a lenha deles para queimar aqui no meu altar. Eu quero ser destruído, queimado. Ele não tem nada, o Deus de Israel sou eu. E Gideão entrou em pânico, porque afinal de contas era o pai dele, e se ele fizesse isso, dá um problema sério. Então o que ele fez? Astutamente, chamou 10 homens, 10 servos do grupo dele, foram à noite, de madrugada, para ninguém ver, e chegou lá, quebrou o altar todinho de Baal, destruiu o altar de Baal, acabou com o altar de Baal, e aí eles subiram para o monte, levaram a madeira, fizeram o altar, buscaram o segundo boi, que era o cevado, o boi especial que o pai dele tinha, e levaram lá, sacrificaram o boi. Olha, fizeram que sacrifício, que holocausto fizeram para tentar restaurar a glória de Deus. Fizeram o altar, ofereceram o boi, fizeram o holocausto, glorificaram a Deus. E aí, uma coisa interessante, aí depois que fizeram isso, a Bíblia diz que o pai dele tomou conhecimento, naturalmente, e quando perguntaram, quem fez isso? Quem fez isso? Aí alguém disse assim, olha, foi o teu filho, o Gideão, que fez isso. Ele acabou com o altar de Baal, pegou os postes, destruiu tudo, foi lá para cima do monte e ofereceu um altar a Deus. Aí os homens disseram, põe o teu filho para fora para nós matarmos, nós vamos matar ele, vamos acabar com ele. Mas nesse momento o pai de Gideão disse assim, se foi Deus que mandou fazer isso, então ninguém vai fazer nada. Os de vocês que quiserem lutar contra o meu filho, vai morrer todo mundo. E se realmente Baal é alguma coisa, Baal que venha lutar sozinho, ou Baal precisa de vocês para lutar. Mas se foi Deus que mandou fazer isso, então meu filho está certo, e eu também vou adorar a Deus. E aí foi destruída toda a adoração a Baal dentro de Israel, e o nome do Senhor passou então a ser adorado. A honra, a glória, a adoração tinha que ser restaurada antes da vitória. Isso, irmãos, para você meditar, para você pensar, quantas pessoas que você conhece na igreja, que às vezes tem um comportamento errôneo com Deus, não tem compromisso com Deus, não cumpre os preceitos espirituais com o Senhor, e quando entra na batalha, acha que pode apenas orar, apenas chamar um profeta amigo, uma profeta amiga para orar por ele, para receber a palavra profética. Por que não pensa primeiro em restaurar o que está caído? Por que não pensa primeiro em ver onde errou, onde vacilou, onde deixou de adorar, onde deixou de louvar, onde deixou de contribuir, onde deixou de primiciar, onde deixou de dizimar, onde deixou de buscar, onde deixar de glorificar o nome do Senhor? E restaure tudo. Todas as vezes que há uma batalha na Bíblia tem que haver restauração. Deus não se mete em batalha furada, Deus não se mete em batalha errônea.
Deus não se mete em parada que não é estabelecida por Ele, de jeito nenhum. Deus não entra em coisa... Uma falha aqui de telefone, mas já passou, graças a Deus. Então Deus não entra em parada errada. Então quantas vezes o cristão vai na igreja, chora, ora, pede oração, conta a versão dele, o lado dele, mas não sabe que alguma coisa na vida dele tem que ser restaurada, tem que ser mudada, tem que ser consertada. Deus não fala para ninguém na igreja, porque Deus não quer humilhar ninguém sem necessidade. E muitas vezes, quantas pessoas que não querem se comprometer, andar corretamente, mas querem a bênção, querem a bênção, querem a bênção, querem a bênção. Aqui o Senhor foi muito claro, todas as vezes, você vai ver que houve batalha, que houve alguma coisa, teve que haver conserto, teve que haver restauração, teve que haver compromisso, teve que haver conexão com o Senhor. Aí Gideão faz isso, restaurou a glória de Deus novamente dentro de Israel, e aí tirou Baal fora da história. Agora o Senhor diz, bom, agora você vai para a batalha. Você vai para a batalha porque eu vou te dar uma tática especial. E as táticas especiais do Senhor, táticas de guerra, de batalha, são muito diferentes das nossas táticas aqui na Terra. Aqui na Terra você vai num seminário, seminário de batalha espiritual, seminário de guerra espiritual, seminário de como derrubar potestade, seminário de como expulsar demônio, seminário de como curar enfermo, seminário, e você vai lá, aprende um montão de coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa, o modo operandi do Senhor é diferente. O modo operandi do Senhor é celestial, é divino, não é desse mundo, é de outro mundo. Então o Senhor dá uma tática para Gideão que qualquer militar na terra de qualquer exército do mundo reprovaria. É que é isso. Nós vamos atacar 42 mil homens com 300 pessoas, só isso é suicídio. Não vai valer, isso é suicídio, não tem jeito. Qual é o capitão, o comandante, o general que vai para uma guerra enfrentar 42 mil pessoas com 300 homens? Mas Gideão estava no alinhamento com Deus, estava alinhado com o Senhor. Então ele disse assim, pode ir, você vai fazer o seguinte, você divide esses 300 em 3 companhias de 100 homens, e você dá para eles, vou pegar meu estudo aqui para ler direitinho aqui, para não errar nenhuma palavra sequer, você pega os 3 homens, você dá trombetas para eles, dá trombeta para eles tocarem, você dá cântaros vazios e dá tochas acesas. E aí você coloca as 3 companhias, uma de cada lado, você vai pelo meio e dá as instruções. Quando você tocar a trombeta, todo mundo vai tocar. Mas Gideão ainda tinha uma certa dificuldade para acreditar nisso, e o Senhor percebeu que o coração dele estava enfraquecido. Aí o Senhor disse, faz o seguinte, você pega o seu companheiro aí, o seu auxiliar, vai até no arraial dos inimigos e vê o que está acontecendo lá. E ele se disfarçou, chegou no arraial dos inimigos, e ele viu eles conversando, disse assim, olha, eu tive um sonho que tinha um grande rolo vindo sobre nós, e de repente destruiu a barraca do comandante e matou todo mundo. Eu estou achando que isso aí é a espada de Gideão que o Senhor entregou na mão dele e que vem contra nós. O soldado inimigo teve uma revelação do que Deus ia fazer. Que coisa interessante, hein? Tem tanto crente aí querendo revelação, não tem. De repente Deus dá revelação para o incrédulo. O soldado incrédulo, o soldado inimigo, o soldado que queria atacar Israel, o soldado que veio para destruir Israel, recebe a revelação de Deus, dizendo que Deus ia fazer. Então falou para um, que falou para o outro, e Gideão escutando. Aí Gideão pensou, bom, se o soldado inimigo está tendo essa revelação, então vamos voltar, porque já está nas nossas mãos. E aí voltou, subiu, organizou a companhia e disse, quando eu tocar trombeta, vocês tocam também. Quando eu quebrar o canto, todo mundo quebra. Depois acende a tocha e vamos descer todo mundo, cada um pelo seu lado, cada companhia pelo seu lado. E quando eles fizeram isso, Gideão disse assim, só que quando nós fizermos isso, nós vamos louvar o Senhor. Então vocês vão dizer, vocês vão gritar, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Vocês vão gritando isso, todo mundo gritando, com as tochas acesas e descendo o morro. E aí vocês vão exclamar, espada pelo Senhor, espada por Gideão. Olha que coisa interessante. Eles começaram então uma batalha de louvor. 300 homens num campo de batalha, num campo de guerra, gritando completamente fora dos padrões militares da terra. Porque na terra, quando uma companhia de infantaria vai atacar o inimigo no escuro durante a noite, o que o comandante mais exige é silêncio. Não façam barulho.
Vai com cuidado, não pisa num galho, não faz barulho, não faz nada. Vamos em silêncio até chegar bem perto do inimigo e lá então a gente ataca, de surpresa. Essa é a tática de hoje, qualquer militar sabe disso. Mas a tática do Senhor é o contrário, vai fazer barulho. Vai fazer barulho, grita o meu nome, pelo Senhor e por Gideão. Vai com a tocha acesa, toca a trombeta, vamos embora. Bastante barulho. E de repente, quando as 3 companhias começaram a descer, eles começaram a gritar pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão, louvando ao Senhor, com as tochas acesas na mão. E a Bíblia diz que lá no meio deles, o Senhor interviu e eles começaram a puxar a espada e enfiar um no outro, lá sem saber o que estava acontecendo, e foram se matando. E quando Gideão chegou lá, já estava morto praticamente todo mundo. Que coisa linda! Foi uma batalha vencida no louvor, no canto. Estão tentando tapar aqui, mas já passou. Então, vencendo no louvor. Olha que coisa tremenda que aconteceu. Depois vieram mais outros inimigos e eles foram vencendo todo mundo. Venceram mais de 120 mil pessoas, porque depois os povos do Oriente vieram também, se juntaram mais tribos de Israel e Gideão venceu a batalha. Depois ele foi juiz de Israel por cerca de 40 anos. Agora, que coisa interessante. Dos 300 homens de Gideão, quantos morreram? Quantos saíram feridos? Os 300 homens saíram vivos, completamente vivos, sem nenhum arranhão, sem nenhum problema, venceram 300 homens que venceram uma guerra, uma batalha tremenda, louvando ao Senhor. O fundamento aqui é de louvor. O que nós estamos ensinando aqui é você aprender a louvar o Senhor para você vencer suas batalhas. Tem que vencer a batalha com louvor. Então, realmente poderoso o que eu estou contando. Tem outro aqui que eu vou contar para você, quando eu falei aqui de que o Senhor habita no meio dos louvores, né? Está no Salmo 22, versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Isso é tremendo, porque esse versículo, esse 22, o Salmo 22, foi o salmo que Jesus usou na cruz do Calvário, quando ele estava morrendo, quando ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor meu, por que me desamparaste? É o Salmo 22. E eu disse para você que quando você está pedindo em oração, está orando ao Senhor, Ele te atende. Claro que Ele atende. Você vai ver que quando Daniel foi na cova dos leões, o Senhor mandou um anjo. Foi lá e livrou ele. Que bom. Quando Pedro e João estavam no cárcere, né? Estavam sendo interrogados lá, curaram um homem deficiente físico, e depois então foram denunciados, levados ao Sinédrio, né? Que interrogou eles, botou lá na prisão. E lá na prisão começaram a orar ao Senhor. Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Tu és soberano, tu és o Criador do universo. E exaltaram a Jesus Cristo, e reconheceram tudo. Depois falaram a situação deles, estamos presos aqui, o que o Senhor faz? Aí, resultado, pediram, receberam. Receberam o quê? Terremoto veio, um anjo apareceu e disse, vem comigo que eu vou levar vocês para fora. O anjo veio. Mas eles não louvaram, eles só oraram a Deus. É diferente diferente de Paulo e Silas, que eles estavam arrebentados também de uma surra que levaram muito forte, e quando louvaram a Deus, a Bíblia diz que houve um terremoto tremendo, e eles foram livres, foram libertos, não somente eles, mas todo mundo. Então, quando você louva a Deus, quando você está louvando o Senhor, Deus em pessoa, Deus pessoalmente, Ele vem interceder por você, Ele vem resolver a sua situação. Então, se você quiser ver louvor poderoso, vai no Salmo 149, que é um salmo só de louvor. O Senhor é magnificente, o Senhor é poderoso, o Senhor é rico, exulte de glória os santos, né? No seu leito cante júbilo, seus lábios estejam os altos louvores a Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Isso é glorificar a Deus e andar na presença do Senhor. Então, essa passagem fala muito de louvor e adoração. Mas vamos lá em Paulo e Silas, também estavam na prisão, eles tinham chegado à Macedônia, estavam na Macedônia, né, na cidade de Filipos, e eles estavam andando e evangelizando. E de repente começou a aparecer uma mulher, e a mulher, uma profetisa lá, uma adivinhadora, um espírito de adivinhação, que começou a profetizar sobre eles. Esse aí é filho do Deus Altíssimo, escuta o que ele está falando.
e ficou falando, até que Paulo se aborreceu com aquilo, repreendeu, expulsou o demônio da mulher, a mulher foi liberta, e aí aconteceu uma coisa curiosa, porque aquele demônio era um demônio de adivinhação, e dava lucro para as pessoas que trabalhavam com ela. E aí, resultado, levaram ele para o soldado interrogaram e meteram ele na prisão. Mas antes deram uma surra nele, apanharam muito, né? Apanharam, foram levados para dentro da cadeia, da prisão, que era um buraco, era uma caverna para baixo, e apanharam muito, com as costas todas arrebentadas, acorrentados, sem comida, sem água, sem nada. E só que Paulo, né, era convertido, era alinhado com o Senhor, ele disse, olha, nós não vamos ficar aqui calados, parados, nós vamos começar a louvar o Senhor. Então, quando foi mais ou menos meia-noite, eles começaram a orar e cantar, hinos a Deus, e os outros presos só escutando, os presos estavam só ouvindo. De repente, veio um terremoto tremendo, e os alicerces, a cadeia toda balançou, arrebentou tudo, se abriu, os portões foram abertos, e aí todas as cadeias dos outros presos foram soltos também. De repente, começa a sair, começa a ir embora, né? Não podia nada receber o Senhor, porque naquele momento era o Senhor pessoalmente. Quando vem com terremoto, quando vem dessa forma, é porque é o Senhor que vem presentemente para repreender e para destruir qualquer luta que nós tenhamos na presença dele. Então, esse é outro exemplo de que o louvor na prisão, na cadeia, eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles não disseram que estavam sendo injustiçados, né? Fomos injustiçados, isso não é justiça, vamos reclamar com o governador, vamos reclamar com o juiz. Não foram reclamar com ninguém, nem murmurar com ninguém. Eles foram falar com o Senhor através do louvor, da oração, da adoração. Foi o que ele foi falar. E o Senhor aparece para livrá-lo da prisão. E livrou realmente, tirou eles da cadeia. E aí eles saíram livres e glorificando o nome do Senhor. Mais uma vez, o louvor demonstra que o milagre acontece. Não pediram, louvaram. Quando você louva, você se aproxima do trono onde Deus está sentado. Porque, como nós lemos aqui, ele está sentado, está entronizado no meio dos louvores. Louvores, por isso, é que o louvor, que talvez não seja bem entendido por muitas igrejas hoje, que resumem o louvor da igreja, há um grupo que toca e um grupo que canta. E às vezes aquele grupo que toca e canta na igreja, eles não têm um compromisso espiritual com o Senhor. Às vezes não estão se entregando como deveriam se entregar. É claro, não estou generalizando e falando de todos, mas sei que tem muita gente aí que basta tocar um bocadinho, basta saber tocar, que já está no louvor. E às vezes a igreja, o pastor, a liderança do louvor, a liderança da adoração na igreja, não questiona, não busca, não pergunta se ele está orando, se está lendo a Bíblia, se é um dizimista fiel, se é um ofertante, se ele está compromissado, se ele comparece sempre à igreja, se não faz parte daquele grupo de murmuradores, de que reclamam, se a vida espiritual dele realmente está no altar do Senhor, porque para louvar, para adorar, tem que estar com a vida no altar, conforme nós falamos aqui, depende não somente de saber fazer, mas conhecer e ter caráter, ter fidelidade, na verdade, no espírito, tem que ser dessa forma, tem que ter um padrão de vida espiritual que justifique você louvar a Deus e adorar. Você deve ter reparado em certas igrejas que tem certos hinos que se canta na igreja, que as pessoas cantam, que nós não sentimos nada, não toca, não avança, não nos comove, não nos faz sentir nada. É como se fosse uma música qualquer do mundo. E tem outros, eu não estou nem falando do hino, estou falando das pessoas que cantam. E de repente vem alguém, uma unção especial, com um poder especial, com algo especial que quando começa a cantar, aquilo fala fortemente no nosso coração, fala fortemente no nosso espírito. E aí nós sentimos que há louvor sincero, há louvor verdadeiro na presença do Senhor. Amém? Então o louvor tem que ser cultivado, porque o louvor sendo cultivado significa que a presença do Senhor estará sempre permanente na nossa vida, né? Em nome de Jesus. Tem algumas coisas aqui que eu quero dizer, algumas coisas que afetam a nossa vida de louvor, afetam negativamente a nossa vida de louvor na hora que você tem que louvar.
Quando ministrei aqui sobre adoração e louvor, que eu falei que eram duas faces da mesma moeda, eu disse que o louvor é sempre alegria. Alegria, você pula, você canta, você bate tambor, você toca bateria, enfim, você faz uma festa. O louvor é uma festa tremenda, né? Então, uma das coisas que prejudica o seu espírito de louvor, a sua característica de louvor, a sua forma de louvar, uma delas, são coisas negativas que eu vou dizer aqui, uma delas é a tristeza. Dificilmente você consegue arrancar o louvor de uma pessoa que está debaixo de tristeza, depressão, angústia, que está preocupada, que está sabendo que está passando por um momento difícil da vida e a tristeza, a depressão está batendo, está pressionando, não tem paz, não tem alegria, não sabe o que fazer. Dificilmente uma pessoa dessa maneira vai conseguir louvar ao Senhor. Dificilmente. Então a tristeza rouba o nosso momento de louvor. Lá no livro de Provérbios, tem um versículo que diz assim: o espírito abatido faz secar os ossos. O espírito de tristeza faz secar os nossos ossos, penetra até os ossos, faz secar os nossos ossos. Provérbios 17, 22. A tristeza, nesse mundo, você sempre vai ter momentos de tristeza, mas você não pode ser dominado nem consumido por ela. Senão você não vai conseguir louvar de jeito nenhum, né? A Bíblia diz que o fim da alegria é a tristeza. Não tem alegria? Tem tristeza. Tem tristeza, não tem louvor. Tem alegria, tem louvor, né? Mas o fim da tristeza é a vida eterna com Cristo Jesus. Segundo lugar, a falta de esperança, desesperança. Nada rouba mais louvor no coração do que a falta de esperança. Alguém diz para você: não, mas isso aí vai dar certo, você vai conseguir vencer, você vai ser vitorioso, você tem que lutar. Não, mas não vai dar certo não, eu não tenho jeito não. Eu vou fazer agora a prova do Enem, mas lá tem 1 milhão de candidatos, eu não vou passar, eu acho que não vai dar certo, tem muita gente que estudou, eu não consegui estudar. Você já começa desesperançoso, você já começa a confessar falta de esperança, falta de fé. E a desesperança rouba o coração, rouba o louvor do nosso coração. Você já vai chegar lá desesperado, vai procurar um emprego. Ah, mas tem muita gente, tem uma fila muito grande, eu não vou nem entrar na fila, porque eu não vou conseguir. Sabe o que é isso? É viver sem esperança. E o cristão verdadeiro não vive sem esperança, ele está sempre na esperança de que algo vai dar certo, algo vai acontecer. Número 3, a murmuração. Toda vez que você entrar numa luta, numa prova, e você começar a murmurar em vez de louvar, você vai conseguir matar a sua vida de louvor. Porque o murmurador não consegue louvar. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode ser água suja e água limpa. Da mesma fonte você não vai tirar as duas águas. Ou você tira água suja, uma fonte suja, ou você tira água limpa, se a fonte é limpa. Mas água suja e limpa você não vai conseguir tirar. E o murmurador não consegue louvar. Ele consegue reclamar, criticar, falar, reclamar do sol, reclamar da chuva, reclamar da igreja, reclamar do pastor, reclama do governo, reclama do trabalho, reclama de tudo. É horrível andar com uma pessoa murmuradora, né? Mas isso aí ela está destruindo o próprio louvor que deveria estar no seu lábio. Quando a Bíblia diz que nós devemos ter um cântico novo na nossa boca, é porque o Senhor espera que nós tenhamos algo de sobrenatural dentro de nós, feita por Ele, para que nós possamos louvar ao Senhor. A quarta é a inveja. Nada é mais destrutivo para a alma humana do que a inveja. A inveja é terrível. Lá em Provérbios diz que a inveja é a podridão dos ossos. Olha que coisa forte, Provérbios 14, 30. A inveja é a podridão dos ossos. A inveja rouba o louvor, porque o invejoso nunca está satisfeito. Você nunca viu invejoso. A inveja não pode fazer parte da vida de nenhum cristão, de jeito nenhum. Né? Aquele que está insatisfeito, querendo mais, e quando vê o irmão conseguir alguma coisa, fica com inveja do irmão. Então nós temos que vigiar com essas coisas, que tudo isso é que vai matando, sufocando o louvor, sufocando a adoração, sufocando. A sua vida espiritual começa a ser amarga porque você não está prestando atenção nos fundamentos do reino que Deus estabeleceu. Você sabe de uma coisa interessante? Eu estava conversando com o apóstolo Lindenberg, nós estamos fazendo algumas lições aí juntos, né? Ele mais do que eu, que tem mais tempo do que eu para fazer isso, mas ele estava falando uma coisa interessante, que nós estamos numa situação de que estamos vivendo na igreja, mas não estamos vivendo no reino de Deus. Quando Jesus disse que voltaria,
está na lição do Lindenberg, do apóstolo Lindenberg. Quando o Senhor disse que voltaria, um dos sinais que ele falou, irmãos, um dos sinais, e não vai mudar nunca isso, é que este evangelho do reino será pregado a todas as nações, a todas as gentes da terra. E o evangelho que se prega até hoje em todas as igrejas é o evangelho da salvação. A igreja ainda não entrou no reino para pregar o evangelho do reino, Porque começa a pregar o evangelho do reino, você vai ter uma surpresa. Os seus crentes, que de fato são crentes de verdade, eles vão melhorar 100% na presença de Deus. E aqueles que não são crentes de verdade, aqueles que estão lá só descompromissados, murmurando, reclamando, esses vão sair fora. Porque o reino é para quem toma, para quem entra, para quem força, para quem toma força. Aí quando fala essa força, não é porque vai tomar do diabo, não. O reino já é nosso. Tomar força é você lutar contra os seus próprios princípios humanos, né? Suas opiniões humanas, e você vencer o que está de você para entrar no reino. Porque no reino você vai ter que obedecer aos princípios do reino. E o que vai ser anunciado, porque outro dia eu vi uns pastores conversando que Jesus está perto de mim porque o evangelho foi pregado em todos os países do mundo. Esse evangelho é o da salvação. O que ele falou que era o evangelho do reino que seria pregado. Olha a diferença. Procura ver na palavra de Deus a diferença fundamental. Olha o que ele disse para Nicodemos, quando Nicodemos foi conversar com ele à noite. Necessário você nascer, você tem que nascer de novo. Para você ver o reino de Deus, ver de longe, ver, não entrar, ver. Quando Nicodemos forçou mais a barra, aprofundando a pergunta, tentando entender, ele disse: é necessário, Nicodemos, nascer da água e do Espírito para entrar no reino. É necessário nascer da água, não é nascer de novo, não, é nascer da água e do Espírito. A água é a palavra. Ou seja, você tem que, a palavra tem que produzir você. Você tem que nascer da palavra, você tem que ser filho da palavra. Você tem que ser um bentorá na vida, filho da palavra. Então você tem que realmente ter a palavra dominando seu coração para você ver o reino. Você não consegue ver o reino se a palavra não estiver dentro de você. Senão você vai viver, né, conforme muita gente vive aí, vai para a igreja domingo, vai para a igreja na quinta-feira, na quarta-feira, na terça-feira, na sexta-feira, faz um cultinho aqui, um cultinho ali e tal, e fica satisfeito, e aquilo vai massageando o seu ego, mas o Senhor está esperando muito mais do que isso de você, muito mais mesmo. É que você não vai na Bíblia buscar, se for buscar você vai entender como Ele está buscando mais de você, como você tem mais para dar para Ele, como você tem muito mais coisa para dar. Senão vai ficar aquele assim: vamos amar os irmãos, vamos amar todo mundo, vamos amar os pobres, vamos dar uma cesta básica para os pobres, vamos fazer isso, fazer aquilo. Essas coisas básicas qualquer um faz, irmãos. Essas coisas de ajudar pobre, não é só os evangélicos que fazem, não. Os católicos também fazem, os espíritas também fazem, os ateus também fazem, o governo também faz, as ONGs também fazem. Deus espera muito mais do que isso de você. Deus está buscando mais. Deus não quer que você seja mais um no mundo. Ele quer que você seja mais um no reino. Essa é a diferença. Mas vamos lá. A inveja, então, destrói completamente. Né? Número 5, o pecado. O pecado, então, dispensa comentário. Dispensa comentário de falar que o pecado, claro que o pecado destrói louvor, destrói adoração, destrói espiritualidade, destrói tudo. Então, quer entrar no reino, quer vir no louvor, quer vir na adoração, vai deixando o pecado de lado, vai saindo fora, porque Deus quer muito mais na sua vida. Jamais procurei encobrir suas transgressões. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que encobre, aquele que esconde, aquele que oculta as transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Que coisa linda, coisa poderosa isso, né? Então, viver fora do pecado, deixar de lado e sair fora dele em nome do Senhor Jesus. A hora está passando rápido aqui. Eu queria só falar aqui das fontes que nos alimentam, né? A primeira é sempre louvar, sempre cantar. Isso nos faz estar na presença do Senhor. Segundo, alimentar-se poderosamente, diuturnamente da palavra de Deus. O apóstolo habite rica, Paulo falando, habite ricamente em vós, habite ricamente, não é pobremente, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
Que palavra linda, que palavra poderosa. A palavra de Cristo habitando em nós e nós nos instruindo uns aos outros. Às vezes poucas pessoas vêm aqui assistir a live, aí algumas pessoas dizem para mim, você tem pouca gente, para que você fica ensinando a palavra? Eu não tenho compromisso nem com pouca, nem com muita gente. Eu tenho compromisso com o meu Deus de ministrar a palavra. Ele mandou ministrar. Ele não me disse se seria pouco ou seria muito, ele mandou ministrar. Ele mandou ministrar. Você vai lá e ministra, você vai lá e ministra. Você não desiste, você ministra. Você pega a palavra, você estuda a palavra, você vai lá e ministra, eu vou te ajudar. Não importa para mim se tem 5 pessoas, tem 3 pessoas, tem 40 pessoas, tem 50 pessoas. Irmãos, eu estou aqui porque Deus mandou fazer isso. Não vou desistir se tem pouca pessoa. Se tiver uma pessoa me ouvindo, eu vou ministrar do mesmo jeito. Porque de repente é para aquela pessoa que Deus mandou ministrar. Então, alimentar-se da palavra de Deus. Quando eu estou ministrando na palavra de Deus, eu sei que alguém está se alimentando, que alguém está conhecendo, que alguém está se aprofundando, que alguém está crescendo na presença do Senhor. Né? Não importa, mas tem pouca gente, você tem que pregar para a multidão. Eu tenho que pregar para quem Deus manda. Quando Filipe foi transladado e chegou perante lá o tesoureiro da rainha da Etiópia, rainha de Candace, ele era um só. Filipe foi transladado para pregar para uma pessoa, uma só pessoa. E essa pessoa convertida, foi batizada ali na hora por ele, e essa pessoa quando chegou na Etiópia falou com a rainha se empolgou, se converteu, daqui a pouco toda a Etiópia estava convertida. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você sabia que a Etiópia é o segundo país que Deus também chama de meu povo, além de Israel? Israel já chama meu povo desde que criou. Mas a Etiópia, na Bíblia, Deus também chama de meu povo. Você vai em Israel hoje, você vai pelas ruas de Jerusalém, de Tel Aviv, de outras cidades, você vai ver muitos e muitos etíopes dentro de Israel que são considerados judeus. Tudo porque houve lá um contato com o rei Salomão e o rei Salomão acabou gerando um filho da rainha e daqui a pouco o povo todo foi aceito por Deus. Isso aí é outra história para depois. Então, alimente-se da palavra de Deus. A terceira fonte é a comunhão. A comunhão é fundamental. Se você quer realmente ser uma pessoa de louvor, de adoração, tenha comunhão. Pessoas que se dispõem com alguém na igreja, que briga com o irmão, que fica de mal com o irmão, que não fala com o irmão, que não gosta do irmão, vai subir no púlpito para louvar. Por quê? O que você vai louvar se você tem um problema para resolver dentro da sua igreja e você não resolve? O que Deus vai aceitar de você se você está intrigado com alguém, se você não perdoou, se o teu coração está com mágoa? Tu vai louvar o quê? Como é que você vai conseguir louvar se você está de mal com alguém? Por que tu acha que Deus vai aceitar isso de você? Não vai aceitar, meu irmão. Não vai aceitar, minha irmã. A Bíblia diz que você tem que ter paz com todos. Seguir a paz com todos. E a comunhão, né? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não tem jeito. Tem que ter a comunhão. A solidão, você sabe que a solidão é a mãe de toda amargura. A solidão faz as pessoas ficarem amargas. E o isolamento é o pai da murmuração. Eita, caramba, é muita coisa. Você está cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus enche a sua mente. Então, você é empurrado a viver em comunidade, em comunhão com todo mundo, em coinonia. Não pode ver separado de jeito nenhum, senão você nunca vai conseguir louvar. Uma pessoa que está aborrecido, chateado, está chateado com o pastor, chateado com não sei quem, e depois, eu queria louvar o Senhor com o hino. Louvar o Senhor com o hino? Por que você não vai primeiro se consertar com a pessoa que você está desconcertado, para depois louvar a Deus? Você sabe que Jesus Cristo um dia falou até de oferta de dinheiro sobre isso? Se você trouxer a tua oferta no altar e você souber descobrir que você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta aí, não entrega não. Deus não vai aceitar por enquanto. Vai lá, se conserta, se reconcilia com o teu irmão, aí depois você vem e entrega a oferta. Sabe por quê? Deus está mandando um recado bem claro. Se você não se consertar com o teu irmão, eu não quero a tua oferta. Você pode chegar com $1 milhão para dar para ele, que ele vai mandar embora. Pode chegar com $1 bilhão de dólares. Dinheiro que não acaba mais. Trouxe aqui uma oferta para o senhor, $1 bilhão. Não quero não, deixa aí, vai se consertar com o teu irmão. Não vou não, então leva teu $1 bilhão embora. É terrível isso, né? E tem gente
Eu estou falando aqui, irmãos, e tem gente ainda hoje dentro da igreja que a gente fala, a gente repete, a gente ensina, a gente lê a Bíblia, a gente lê o versículo, a gente fala da doutrina, a gente fala do amor de Deus, a gente fala da comunhão, fala da coinonia, fala da vida espiritual, a gente fala. O mestre ensina, mas ele é cabeça dura e não se acerta nem se conserta. E depois que é benção, depois não consegue louvar, não consegue adorar, porque, como eu disse, se não tem vida no altar, vai ser difícil Deus ateitar o teu louvor. Amém, irmãos? Desculpe pela sinceridade, mas é o que está escrito na palavra. Se está escrito na palavra, vamos ter que falar. Amém? A hora está passando, vou ter que encerrar, mas eu espero que essa palavra, pelos poucos irmãos que estiveram aqui assistindo hoje, mas que entre no seu coração e você seja abençoada. Aí sim, hoje você percebe que tem gente que sobe no altar, sobe no púlpito para cantar, e você nota que é vazio. A música não toca em ninguém, porque Deus não está nesse negócio. E outros que sobem, quando abre a boca para cantar, você sente o poder, a unção, a graça, você fecha os olhos, você sente a unção do Senhor naquele lugar, aquela pessoa está na presença do Pai. Então é fácil a gente perceber quem louva estando com o Senhor e quem louva não estando com o Senhor. Né? É uma tristeza dizer isso, mas tem que dizer, tem que ensinar, não pode deixar para lá. E aqui, nós estamos aqui para ministrar, ensinar a verdade. Então, se você gosta da verdade, continua com a gente aqui. Se não gosta, né, você deixa de ouvir as lives. Mas eu espero que você continue aí. Amém? Vamos lá então em nome do Senhor Jesus, que está chegando o horário aqui. Eu não quero que ultrapasse o nosso horário aqui para não prejudicar você depois. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço por esta palavra. Não é minha esta palavra. Os exemplos que eu dei aqui de Débora, de Gideão, Senhor, de Paulo, de Pedro, de Jesus Cristo. Senhor, são exemplos da Tua palavra. A palavra é Tua, não é minha. Eu estou aqui humildemente rogando a Ti que me ajude, Pai amado, a ministrar essa palavra, para que eu possa dar as palavras corretas para o Teu povo. Abençoa as pessoas que estiveram conosco aqui nesse momento, Pai amado, e abençoa aqueles que ouvirão quando for compartilhada. A honra e a glória eu entrego a Ti, Pai, porque pertence a Ti, nunca pertence a mim, nunca, de jeito nenhum. Pelo contrário, eu te peço perdão se alguma coisa eu disse que não te agradou, que não foi correto dizer, te peço perdão em nome do Senhor Jesus. E peço a Tua bênção, meu Pai, por todos aqueles que nos assistem e que nos ajudam, Pai amado, que estão orando por esse trabalho. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e que todos sejam abençoados e a glória seja Tua, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês em me ouvir nesta tarde. E não se esqueçam de se inscrever lá no canal, de compartilhar esse vídeo, compartilhar depois no YouTube, para que essa palavra possa chegar a mais e mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até quarta-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém.